Olá pessoal, tudo bom? O meu nome é Arthur Henrique Rombauer, eu sou professor do Senai Cimatec do curso de Engenharia de Computação. A proposta dessa mini aula, né, de hoje é a gente falar um pouco sobre modularização, certo? O que seria a modularização, né? A princípio é você definir pequenas funcionalidades do seu programa e colocar isso em funções, certo? E quando você precisa chamar essas funcionalidades, você vai chamar aquela função, certo? Bom, inicialmente, para que a gente possa tratar, né, modularização, é necessário que a gente fale sobre ponteiros, certo? Por quê? Porque nas chamadas você pode fazer chamadas por valor ou por referência, né, as chamadas dessas funções. Então, vamos fazer uma pequena revisão sobre ponteiros e a partir daí a gente parte para a ideia do que seria uma função, como é a estrutura de uma função e como são as chamadas dessas funções, certo? Bom, inicialmente, né, a gente tem que entender a definição de um ponteiro. Um ponteiro nada mais é do que uma variável normal, né? Só que ela não armazena dados, né, dos tipos primitivos, por exemplo, inteiro, ou um ponto flutuante, né, um número real, ou uma string. Né? Ele vai, na verdade, armazenar um endereço de memória de uma outra variável, né, que é a nossa questão aqui, né, quando a gente está pensando em termos de modularização. Então, nesse exemplo aqui que nós temos, vocês podem observar que nós temos duas variáveis do tipo inteira, certo? A variável A e a variável B. A variável A, ela tem a informação 5, certo? E ela está no endereço de memória 1022. Eu dei endereços aleatórios aí só para exemplificar o nosso, a nossa apresentação aqui. E a variável B, né, também é do tipo inteiro, e ela contém a informação 8, certo? E ela está na região de memória 1038. Aí eu tenho outras regiões de memória aqui, que são denotadas aqui no nosso exemplo, né? Mas eu tenho aqui uma variável x. Essa variável x é o meu ponteiro. Observem que ela, na verdade, tem como informação 1022, que é o endereço da variável a. Ok? Então, nessa situação, eu posso dizer que o ponteiro x está apontando para o endereço de memória de A, né? Ou seja, ele vai poder acessar a informação 5 que está nessa localidade. Ok? Bom, pessoal, aqui, né, nós temos os operadores de ponteiros. Né? Observem que o e-comercial ele permite que você obtenha um endereço de uma variável normal, de uma variável inteira, de uma variável float, certo? Então você vai pegar o endereço a partir do e-comercial, você vai pegar o endereço aonde aquela variável está alocada na memória. E dessa forma você pode atribuir esse endereço para uma nova, para um ponteiro, né, no caso. E o asterisco serve para duas coisas. Ela serve para a declaração dos ponteiros, certo? E esse operador também serve para que você possa pegar a informação para o qual um determinado ponteiro está apontando, certo? Então, se eu quiser pegar lá o valor que aqui no exemplo anterior, né, o x está apontando, eu teria que dar um printf, por exemplo, né, utilizando asterisco x. Se eu utilizar asterisco x, eu vou apontar, eu vou pegar a informação para o qual o x está apontando, que é o 5. Ok? Então, essa é a definição dos operadores aí para ponteiros. Bom, aqui nós temos um exemplo bem simples, né? Então, observem que eu tenho aqui o meu include, stdio.h, né? Eu tenho esse icônio.h aqui que nas versões atuais do C nem é necessário colocar essa biblioteca, certo? Aqui eu tenho a função main. Observe que aqui eu não estou usando modularização, né? Porque eu só tenho uma função no meu programa, ok? Que é o que nós vamos tratar mais adiante aqui nessa aula. Então, observem que eu tenho uma declaração de duas variáveis inteiras, o destino e a origem. Ó. O destino está aqui na região 1038 e a origem está na região 1061. Observe que essas são as variáveis de memória aí e foram alocadas na memória aleatoriamente, certo?
Bom, eu tenho um int asterisco m aqui, que indica que aqui eu tenho a declaração no meu ponteiro. Observem que eu estou utilizando o asterisco para fazer a declaração, indicando que é um ponteiro. Ok? Então, no m, eu não vou ter uma informação inteira. Eu vou ter um endereço de memória de um inteiro. Ok? Quando eu digo origem é igual a 10, né, eu estou atribuindo 10 para a região de memória 1061. Quando eu faço, né, eu trato essa linha aqui, ó, M é igual a E comercial origem, eu estou pegando o endereço de origem, que é 1061, e atribuindo para a região de memória onde está alocada o M, que é o meu ponteiro, né? Então, na região 1092, eu estou colocando o endereço de origem, que é 1061, ok? Adiante, eu faço o quê? Eu digo que destino é igual a asterisco M, ou seja, eu pego a informação que o M está apontando, que é o 10, e atribuo para o destino, que é uma variável inteira. Então, a variável destino, que está na região 1038, vai receber o 10. E em seguida eu dou um printf e faço o seguinte, ó, eu escrevo na tela, o resultado é %i ou %d para mostrar o inteiro e eu estou mostrando o destino, ou seja, eu estou mostrando a informação 10 que foi, né, copiada de origem através do ponteiro para o destino, ok? Então, esse aqui é o nossa primeira exemplificação de como se trabalha com ponteiros. Eu tenho mais uma exemplificação a respeito deste assunto para ficar bem claro, né, essa proposta. Então, olha só, aqui eu tenho, né, o include do stdio.h, que é a biblioteca de entrada e saída de dados. O Conium é uma biblioteca de gerência de memória, que na verdade não precisaria estar sendo utilizada aqui. Aqui eu tenho main, então eu tenho apenas uma função, a minha função principal. Né? E aqui eu tenho destino e origem, né? Novamente as duas variáveis. Observe que agora essas variáveis elas são float. Antes eu declarei com int, agora eu estou declarando com float. Logicamente, se eu quero guardar uma informação, né, aqui do float, eu tenho que declarar um ponteiro do tipo float, certo? Então, eu estou declarando aqui end1 e end2, ambos observem que são ponteiros, que eu estou declarando com asterisco na frente, e vão receber endereços de variáveis float, ou endereços de memória, aonde vai estar armazenado, né, um float, ok? Em seguida, eu faço o quê? Eu digo que origem é igual a 5.5. Então, na região origem, que é a 1038, eu coloquei o 5.5. Após eu digo que end1 é igual a E comercial origem. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando, né, o endereço de origem e estou atribuindo a end1. Observe que o endereço de origem é 1038. Então, eu estou colocando em end1 1038. Em seguida, eu estou atribuindo a informação que eu tenho em end1, que é 1038, para end2. Né? Então, observe que o end2 recebeu 1038, certo? Então, essas informações em end1, que está na região 1084, e end2, que está na região 1092, ambas estão apontando para origem, né? Ou seja, ambas estão apontando para o endereço 1038. Em seguida, eu estou dizendo o seguinte, que destino é igual a asterisco end2. Então, a informação na qual o end2 está apontando, que é 1038, a informação é 5.5. Eu peguei esse 5.5 e atribuí para destino, certo? Então, aqui em destino eu coloquei 5.5. Quando eu dou um printf mostrando o resultado e eu estou mostrando o destino, observem que aqui eu estou mostrando 5.5. Então, esse código aqui faz a mesma coisa que o código anterior, só que agora a gente está mostrando com float, certo? Então, eu estou pegando a informação que eu tenho em origem a partir de um ponteiro, certo? E estou atribuindo para uma outra variável do tipo float, que é destino, e depois eu estou mostrando a informação que está armazenada em destino, ok? Então, essa foi uma breve explicação aí sobre ponteiros, né? Porque a gente vai ter passagem de parâmetros por valor e por referência, que nós vamos estar vendo agora, né, na próxima etapa aqui dessa apresentação, e vocês precisam entender direitinho
né, quando é por valor e quando é por referência. Quando é por valor, eu vou passar um valor qualquer, uma variável que vai ter uma determinada informação e não existe uma correlação entre a variável que eu estou utilizando para a chamada da função com a variável que eu declarei na função. Agora, se for por referência, aí vai ter essa correlação e vocês vão perceber que a gente vai utilizar para ocorrer essa correlação um ponteiro, certo? Bom, mas inicialmente, né, voltando aqui para a ideia da modularização, a gente vai identificar quais são os aspectos básicos que são necessários para que a gente possa ter a modularização. Primeiramente, né, na linguagem C, a gente utiliza protótipos, certo? Então, a primeira coisa que eu vou definir é quais são as funções que vão estar sendo utilizadas num determinado programa que eu vou escrever, certo? Então, observem que o protótipo ele tem um retorno, que é o retorno da função, eu tenho o nome da minha função e entre parênteses eu vou ter a declaração de parâmetros, certo? Daqui a pouco vocês vão ver os exemplos e vai ficar fácil de vocês visualizarem isso que eu estou mostrando aqui. No caso da declaração das funções, eu tenho a mesma coisa que eu declarei no protótipo. Eu tenho o tipo de retorno, o nome da função, certo? E eu tenho a declaração de parâmetros, que podem ser um ou podem ser mais, né? E esses parâmetros vão estar definidos a partir de tipos, né? Eu posso ter o tipo int, o tipo float, o tipo double, inclusive eu posso ter uma estrutura de dados se eu quiser, certo? E aqui eu tenho o corpo da função, né? Então, onde abre chaves e o corpo da função, que vai ser o código dessa função, e eu fecho chaves. Observem que eu posso ter, né, como o retorno da função a diretiva void, né? Isso aqui significa que vai ser uma função que não tem retorno, né? Então é uma função que executa alguma coisa, mas que não vai retornar nada, certo? Funções que eu tenho, né, um tipo pré-estabelecido antes do nome da função, então eu vou ter que necessariamente dar um retorno, né, no final da função para que o resultado da operação seja retornado para uma outra parte do programa. Por isso que eu tenho a palavra aqui returner, ó, returner, valor de retorno. Ok? Bom, olha só, aqui eu estou mostrando especificamente o que nós estamos declarando, o que eu posso ter em termos de declaração numa função. Tá? Eu posso ter variáveis que são chamadas de locais e variáveis que são chamadas de globais. Quando eu declaro uma variável fora de qualquer tipo de qualquer função que eu tenha no meu programa, né, essa variável ela vai se chamar de variável global. E ela fica armazenada ao longo de toda a execução do meu programa. Bom, o que significa isso? Se eu tenho um programa lá que tem 20 variáveis globais, toda vez que eu executar esse programa, as 20 variáveis vão estar na memória. Ok? Durante toda a execução do meu programa. Por outro lado, se eu tiver variáveis locais, que são variáveis ou que são parâmetros ou que são declaradas dentro da própria função. Essas variáveis locais, elas só ficam armazenadas enquanto eu estiver executando aquela função. Observe que isso é importante para a gente minimizar a utilização de recursos computacionais. Né? Imagine que eu tenho lá um programa muito grande, que manipula muitos dados e que eu tenho uma função que gera um relatório de fechamento mensal. Então, esse relatório eu só vou executar uma vez por mês. Vamos supor que esse relatório tenha 50 variáveis. Se essas 50 variáveis elas forem variáveis globais, eu vou executar o programa e essas 50 variáveis globais vão estar alocadas na minha memória, mesmo que a função não seja utilizada 29 ou 30 dias do mês, certo? Enquanto que, se eu tiver, né, essas variáveis como locais dentro daquela função que gera o relatório, elas só vão ser alocadas na memória quando o programa chamar a função, né, para gerar esse relatório. Bom, então observem aqui que aqui eu tenho a função A e eu tenho aqui a função B, certo? E observem que aqui eu estou mostrando uma outra coisa importante nesse nosso contexto, que é a passagem de parâmetros. Observe que quando eu pego e passo a variável x, que está na região 1076A,
para, né, a variável y, que foi declarada como parâmetro na função b, e se for uma passagem por valor, eu vou apenas passar o valor 5 aqui, o número 5 para, né, essa variável y, e não existe uma correlação dessas duas variáveis, x e y. Então, isso é uma passagem de parâmetros por valor. Eu apenas, né, vou passar o número 5, que estava armazenado em x, para o y. Né? Bom, no caso de uma passagem de parâmetros por referência, observem que aqui eu estou usando o e-comercial. Então, o que significa? Que eu vou pegar o endereço de x, que é 1076A, e vou passar para y. Observe que aqui eu tenho um asterisco y. Quando eu tenho um asterisco y, significa que eu estou declarando um ponteiro. E um ponteiro recebe um endereço de memória e não uma informação. Então, por isso que é passagem de parâmetros por referência. Então, eu passo, né, o endereço de memória de x para y, e então eu estou guardando aqui, né, como informação de y, o endereço 1072A. Eu coloquei aqui 1072A, 1025C, porque esses endereços de memória eles são em hexadecimal, certo? Então, só para diferenciar aí e vocês não acharem que é um inteiro qualquer, ok? Então, isso aqui está caracterizando mais fortemente que é um endereço de memória. Então, observem que o y ele está apontando para x, certo? Então, ele aponta para o valor 5 aqui, certo? Se eu tiver qualquer tipo de manipulação nessa função b, né, relacionado à variável y, as modificações da variável y serão refletidas na variável x. Então, vamos supor que eu faça y é igual a y mais 1. O que vai acontecer? O y que estava apontando para o 5 vai agora virar 6. Né? Então, ele vai pegar o 5, somar mais 1 e vai virar 6. Então, aqui, onde eu tenho o x, né, eu vou ter o valor 6. Por isso que é por referência. O que acontecer na função b vai refletir na variável que tivesse a correlação, né, vai refletir na função a. Ok? Então, essa é a diferença de passagem de parâmetros por valor e por referência. Observe que por valor, qualquer modificação que eu faça em y vai afetar apenas o y. Mas, por referência, qualquer modificação que eu faça em y vai afetar em x. Por quê? Porque o y ele é um ponteiro que guarda o endereço de x. Estão conseguindo entender, pessoal? Eu espero que sim, tá certo? Bom, observe que aqui nós temos um exemplo bem simples, certo? Eu crio aqui o meu protótipo, include stdio.h. Observe que aqui eu tenho, desculpa, aqui eu estou declarando a minha biblioteca, né? stdio.h é uma biblioteca de entrada e saída de dados. Float, SQR, float, aqui eu estou declarando o meu protótipo, ou seja, eu estou dizendo para o compilador que eu vou ter essa função SQR, ok? Em seguida, eu tenho float SQ. Esse SQ, pessoal, é uma variável global. Observe que ela não está dentro de nenhuma função, nem do main e nem de SQR. Ou seja, ela é uma variável global. Aqui no main, observem que eu tenho uma variável local, que é o num. O num é um número, certo? É uma variável para ler um número qualquer. E aí eu peço para informar um número, certo? Entre com o número. Eu vou pegar o scanf aqui, né? E %f é comercial número, eu estou lendo, né? O printf serve para dar uma mensagem para o usuário e o scanf serve para ler, né, o valor que o usuário vai digitar para essa variável num. A partir daí, eu chamo... aqui tem um pequeno erro. Eu tenho que chamar de SQR, certo? Então, aqui ó, eu vou chamar a função SQR passando num. Se eu li, por exemplo, o número 5 em num está armazenando 5, quando eu chamo SQR, eu passo
para número o 5. Observe que aqui é num e aqui é número. Ó. Essas variáveis têm uma correlação, mas aqui é uma passagem de parâmetros por valor. Observe que eu não estou utilizando o e-comercial, ou seja, eu não estou utilizando, não estou passando o endereço de num, eu estou passando a informação que está em num. E observe que aqui em SQR eu tenho float número, certo? Aqui, este número vai receber o valor de num. Então, vai ser, por exemplo, o número 5, ok? Se eu fizer a multiplicação aqui, ó, 5 vezes 5 vai dar 25. Eu vou modificar o valor de número, mas o num vai continuar com o valor 5. Quando eu retorno aqui o número, eu vou estar retornando o número 25, certo? Então, aqui, ó, esse SQ recebe o 25 e eu vou escrever o número original é 5, né, que é o valor de num. O número quadrado vale, ou o seu quadrado vale SQ, que é a variável que recebeu a informação que retornou da minha função SQR. Então, aqui eu estou guardando em SQ o 25. E estou escrevendo aqui o seu quadrado vale 25. Ok, pessoal? Bom, então, esse foi o nosso primeiro exemplo aí, né, de declaração de um protótipo, declaração de variáveis globais, declaração de variáveis locais que só valem para essa função, né, main, aqui esse num só é visto aqui na função main, e o número que foi declarado aqui como parâmetro em SQR só vale para a função SQR. E aqui eu estou fazendo a operação de multiplicação, levando ao quadrado, 5 é o número vezes o número, né, e retorno o valor resultante para SQ, que é a minha variável global, que está alocada na memória durante toda a execução do programa. E em seguida eu estou escrevendo o valor original, que eu li do teclado, que é num, e eu estou escrevendo o seu quadrado, que vale, nesse caso aqui, no nosso exemplo, como o número foi definido aí, né, para fins de exemplificação como 5, o valor, né, calculado foi 25 e eu vou estar mostrando 25 aqui. Ok? Bom, vamos então adiante. Observem que agora, pessoal, eu tenho uma outra exemplificação aqui, eu tenho um outro programa. Esses programas, o programa anterior era o cálculo do quadrado de um número qualquer, certo? Aqui, pessoal, eu vou fazer a leitura de dois números e vou fazer algumas operações. É só isso. Esses programas não são programas mais elaborados para executar alguma coisa bem característica. É um problema característico. É um programa a fins didáticos para exemplificação, né, de modularização. Ok? Observem que aqui, ó, eu tenho void ledados float asterisco, float asterisco. O que significa isso? Esse aqui é o meu protótipo. Void significa que a função ledados ela não vai retornar nada. E observe que eu vou ter a declaração de dois ponteiros. Quando eu estou declarando a minha função, não é necessário colocar as variáveis aqui, basta colocar o tipo. E se for um ponteiro, basta colocar o asterisco indicando que é um ponteiro. Na minha segunda função aqui, eu tenho um retorno que é o float, certo? E eu vou chamar calcula. Né? Calcula é o nome da minha função, passando dois floats. Aqui eu tenho, ó, float n1, n2, r, eu tenho a declaração das minhas variáveis globais, que vão ficar alocadas durante toda a execução do programa, né, independente de qual função que este programa vai estar executando naquele momento. E observem aqui, pessoal, deixa eu melhorar um pouquinho. Aqui, ó, eu tenho a chamada da função ledados. E observem que eu estou passando o e-comercial N1 e e-comercial N2, ou seja, o endereço de N1 e o endereço de N2.
ok? Esse endereço de N1 e o endereço de N2 vão ser alocados ou atribuídos para o meu ponteiro A, certo? E para o meu ponteiro B. O primeiro parâmetro aqui está correlacionado com o primeiro parâmetro aqui. Então, N1 está correlacionado com A. E o N2 está correlacionado com B. Pessoal, qualquer alteração que ocorrer em A, essa alteração vai estar sendo refletida em N1. E qualquer alteração que estiver acontecendo em B, vai estar refletindo em N2. Por quê? Porque, na verdade, o A tem um endereço de N1 e o B tem um endereço de N2. Neste caso aqui, eu estou dando uma informação para o usuário que é para que ele entre com um número. E eu vou ler em A. Qual que é a sintaxe aí do scanf? O scanf eu coloco qual é o tipo que eu estou lendo, né? No caso aqui, %F, então é um ponto flutuante, né? E observem que aqui eu estou lendo um valor que vai ser atribuído a A. Mas observem que eu não estou usando o e-comercial, que é de praxe usar o scanf com o e-comercial. Por que eu não estou usando o e-comercial aqui? Porque, olha só, eu tenho um endereço de N1 em A e o endereço de N2 em B. Então, eu não preciso utilizar um endereço de A, porque o A já está apontando para um determinado endereço de memória. Ok? Por isso que eu não preciso do e-comercial nessa situação. Então, vamos supor que eu vou ler aí dois números, certo? Eu vou ler 2 e 4. Certo? O A vai ser 2, o B vai ser 4. Bom, e aí eu li o 2 e o 4, vai refletir aqui em N1 e N2, certo? Então, quando eu chamar calcula, eu vou passar o N1 para X e o N2 para Y, ok? Então, o X vai receber 2 e o Y vai receber o 4. E observem que aqui eu estou criando 3 variáveis locais. Além dos parâmetros, que é o x e o y, eu estou declarando mais 3 variáveis locais, que é o sup, que representa a subtração, mul, que representa a multiplicação, e resul, que representa resultado. Aí o que eu fiz o seguinte, sub é igual a n1 menos sub é igual a x menos y. Ou seja, se x tem 2 e y tem 4, o sub vai ficar com menos 2, certo? E o mul vai ser 2 vezes 4. 2 vezes 4 dá 8. E aqui eu estou somando, né? O sub, que é menos 2 mais 8, eu vou ficar com 6, não é isso? Então, o meu resul vai ser 6. E eu estou retornando esse 6, que vai ser atribuído para R, ó. Aqui eu tenho a chamada função calcula, e o retorno dessa função calcula é atribuído a R. E eu estou mostrando o resultado, né? O resultado é igual a %F, ou seja, estou mostrando um float, né? E eu estou mostrando o R, que vai ser 6, que foi calculado a partir desses cálculos que foram executados na função calcula. Então, observem que, né, a ideia da modularização é isso, é você declarar pequenas partes do programa em uma função com uma finalidade bem específica. Neste caso, eu tenho duas funções bem específicas aqui, né? O ler dados, que serve para fazer a leitura de dados, né? E o calcula, que serve para fazer as operações que eu quero fazer neste programa. E se eu tivesse que ler novos dados, bastaria chamar ler dados novamente. Né? Se eu quisesse fazer novos cálculos, bastaria chamar calcula novamente. Então, nestes, né, requisitos aí, quais são os princípios, né, importantes aí de modularização? Primeiro, as variáveis globais e locais permitem que eu aloque memória só quando for necessário, ok? Então, no caso, as variáveis locais, elas só são alocadas quando uma determinada função é chamada. Isso é um ponto importante, porque, né, eu tenho uma economia de memória e eu tenho um uso mais racional da memória. Outro ponto importante é que eu tenho funcionalidades que eu estou atribuindo dentro de uma função. Se eu tiver um bug no meu programa, eu vou diretamente aonde
né, naquela função onde está ocorrendo o bug. Então, isso facilita a visualização, né, de erros. Então, a manutenção do nosso código. Esse é outro ponto relevante aí para a engenharia de software, certo? Outro ponto relevante é que, por exemplo, aqui N1 e N2 foram atribuídos a A e a B. Vamos supor que N1 e N2 fosse uma estrutura de dados que tivesse lá várias informações, tivesse nome, endereço, telefone, CPF, né? Eu teria que passar, se eu não tivesse passando aqui por referência, eu teria que passar todos esses dados, né? E eu teria que alocar numa outra região de memória todos esses dados. Quando eu estou passando o endereço de memória, observe que não há uma troca, né? Não há uma sobreposição de dados. Eu estou apenas passando o endereço e os dados continuam alocados numa única região de memória. Então, isso faz com que eu tenha economia, né, de memória e faz com que o meu programa ele execute mais rápido, né, ele não tenha que fazer trocas de informações na memória, realocação, etc. Então, este é outro ponto relevante aí da modularização. Ok? Bom, pessoal, eu mostrei dois exemplos, né, do que eu já tinha previamente escrito e estavam nos meus slides, né, mas agora eu gostaria de fazer um programa para vocês do zero, para que a gente possa escrever um programa juntos, ok? Então, observem aí que eu vou fazer um programa bem simples, só para exemplificar a nossa problemática, né, dessa mini aula. Então, o que eu quero fazer? Criar um programa para realizar o cálculo da média aritmética e o cálculo da média ponderada de 3 notas. Ok? É um programa de cálculos, de médias. Para o cálculo da média ponderada, utilize os seguintes pesos. A AV1 vai ter o peso 2, a AV2 vai ter o peso 4 e a AV3 vai ter o peso 4. Mostre a média resultante em função do tipo de média escolhida, ou seja, se é a média aritmética, eu vou somar as 3 notas e vou dividir por 3. Essa é a média aritmética. Se for a média ponderada, eu vou ter que usar os pesos de cada uma das unidades aí, da AV1, da AV2 e da AV3. Ok? Então, vamos começar o nosso programa aí do zero, certo? A primeira coisa é colocar um include aqui, né? stdio.h, que é a nossa biblioteca de entrada e saída de dados, ou seja, eu vou utilizar o scanf e o printf que estão nessa biblioteca. Ok? stdio.h. Ok? Bom, eu vou ter que declarar os meus protótipos. Eu vou criar 3 funções aqui, tá, pessoal? Para que eu possa resolver o problema. A primeira é ler notas. Ok? E eu vou passar aí float, né? Float, ou seja, eu estou declarando aí 3 parâmetros e estes parâmetros, né, indicam que são ponteiros. Então, eu vou ter 3 passagens aí de parâmetros por referência. Aí eu vou fazer uma outra função aqui, que eu vou chamar de média ponderada, para eu poder calcular a minha média ponderada. Float, float e float. Estou criando 3 parâmetros, certo? Só que agora são parâmetros por valor, né, e não por referência. Observe que não tem o asterisco, ou seja, não são ponteiros. Eu vou declarar uma outra função para calcular a minha média aritmética, tá certo? E, novamente, eu vou colocar float, float e float. Bom, feito isso, eu vou declarar uma variável global, certo? Só para que a gente possa exemplificar essa declaração. Opção vai ser a opção do meu menuzinho aí que eu vou criar, né? Então, aqui eu vou ter o main. E aqui eu tenho as 3 variáveis e a minha média, tá? Então, média, N1, N2 e N3 são as minhas 3 notas, todas do tipo float. Por que todas do tipo float? Eu estou supondo que são notas
e notas podem ter vírgula, né? Ler notas vai ser o nome da minha função, é o nome da minha função, e observem que eu vou ter que passar o endereço de N1, é comercial, o endereço de N2, e é comercial o endereço de N3. Ok? Então, eu vou fazer essa chamada e lá em ler notas, eu vou ler as informações e elas vão ser atribuídas a N1, N2 e N3. Eu vou dar um printf agora para dizer para o usuário o que ele tem que fazer. Vou botar um /n aqui para pular a linha, né? Eu vou colocar aqui, ó, informe o tipo de média desejada, né? 1 vai ser ponderada, 2 vai ser aritmética. Eu não estou usando acentuação aqui, tá, pessoal? Porque aí nós teríamos que importar uma nova biblioteca, etc. Então, eu vou me concentrar apenas no que eu quero apresentar para vocês, que é a chamada dessas funções. Já que a gente está falando de funções, vocês podem perceber que o printf, por exemplo, ele é uma função da linguagem C, né? Então, todos, ou a grande maioria dos comandos da linguagem C são baseadas em funções, e esse printf é uma função que está dentro dessa biblioteca stdio.h. E agora vocês já entenderam que isso que está entre parênteses aqui, ó, né, é o meu parâmetro que eu vou passar para printf. Ok? Só para fazer uma analogia aí com a própria linguagem C, porque ela se utiliza de funções, ou seja, de modularizações, né, para proporcionar recursos para quem está programando na própria linguagem. Bom, eu vou dar um scanf aqui e observe que nesse scanf eu tenho 1%b, né, porque eu vou ler um número inteiro. 1 é ponderada, 2 é aritmética, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar um comercial, opção, e aqui eu vou ter a leitura da minha opção. Aí eu vou botar o if, né? Se opção for igual a 1, eu vou chamar, no caso, a minha função média ponderada. Então, eu vou colocar média é igual, ou seja, vai receber o retorno de média ponderada, aonde eu vou passar o N1, o N2 e o N3. Os meus dados que eu vou ler para fazer o cálculo, né, as minhas notas. E aqui eu tenho o printf, ó, pessoal, para mostrar o resultado. Então, vou botar um /n aqui e vou colocar aqui que a média ponderada é igual, aí eu vou dar um %f, ponto 2f, para sair duas casas após a vírgula. E vou colocar aqui média, que é a variável que vai conter o meu resultado. Bom, eu vou dar um else aqui, tá? E vou chamar a média igual a média aritmética. Ok? Passando o N1, o N2 e o N3. E vou dar novamente o printf, vou copiar aqui, certo? É rápido o nosso vídeo. E vou colocar aqui só a média aritmética. Ok? Então, eu vou ter isso daqui, ó. Bom, aqui está a minha função main, tá? A função principal do meu programa. Agora, eu vou criar o ler-dados, tá certo? Então, ele é void, né? Ler notas, né? E observe que agora eu vou passar aqui os três parâmetros, vou criar os três parâmetros, asterisco, vou chamar de AV1. Tem alguma importância eu mudar o nome aqui, eu chamei de N1, aqui eu estou chamando de AV1? Nenhuma importância, certo? E eu estou fazendo isso, inclusive, de propósito, para mostrar para vocês que são variáveis completamente diferentes, que estão em regiões diferentes de memória. A relação delas é que é uma passagem por referência. Então, o AV1
vai estar recebendo o endereço de N1. Vou colocar um outro float aqui, AV2, e um outro float, asterisco, AV3. Ok? Bom, e aí eu vou dar um printf aqui e vou escrever, né? Forme a primeira nota. Um scanf para que o porcento F, que eu vou ler um float. Eu não preciso do E comercial, porque ele já é um ponteiro, eu vou ler um ponteiro que é o AV1, né? E a mesma coisa eu vou fazer para os demais. Então, como eu vou fazer esse mesmo código, eu vou dar um Ctrl V aqui, mais rápido. Vou colocar segunda nota, AV2, e terceira nota, AV3. Então, assim, eu criei a minha função ler notas. Observe que ela é void, então não tem um retorno, né? Não tem returner. E eu tenho uma passagem de parâmetros por referência aqui. Ok? Então, o que acontecer em V1 vai refletir, na verdade, em N1. O que acontecer em AV2 vai refletir em N2. E o que acontecer em AV3 vai refletir em N3. Vamos criar agora a função média ponderada. Opa, ponderada. E aqui eu tenho float. Eu vou chamar de AV1 de novo, certo? Deixa eu até copiar aqui de cima. Só eu vou tirar os asteriscos, porque é passagem por valor, né? Então aqui, pessoal, eu vou declarar uma variável local aqui, certo? Float, vou chamar de m. E vou dizer que m vai ser igual a AV1 vezes o peso, que é o 2, mais AV2 vezes o peso, que é 4, não é isso? Mais o AV3, que tem o peso 4 também. Só que, neste caso aqui, eu vou botar mais um parênteses, tá? Porque eu tenho que fazer uma divisão. Então, eu quero que primeiro ocorram as multiplicações, depois a soma, e por fim, eu quero que ocorra a divisão por 10. E eu vou dar um returner em m. Então, eu estou retornando o valor que foi calculado aí, ou seja, a minha média ponderada. A mesma coisa eu vou fazer para... desculpa, aqui tem um erro, né? Aqui é float, porque ele vai retornar um float. A mesma coisa eu vou fazer para a minha média aritmética. Ó. Float, porque tem retorno, média aritmética, e eu vou declarar aí float. Agora eu vou botar o mesmo nome, N1 float, o mesmo nome né, que foi utilizado aqui no main, ó. Ok? Tem alguma importância isso? Nenhuma. Elas continuam sendo variáveis diferentes, alocadas, né, em regiões diferentes de memória. E agora eu vou criar, então, a minha... Aqui eu nem vou declarar uma variável local, eu simplesmente vou dar um returner, fazendo o seguinte. Eu vou calcular N1 mais N2 mais N3, dividido por 3. Ok? Então, aqui eu fiz diretamente o meu retorno da função. E esse retorno vai ser jogado aqui em média e, por sua vez, vai ser apresentado aqui o resultado. Ok? Então, vamos salvar e executar esse programa, tá certo? Vou vir aqui, compilar e rodar. E ele está me perguntando aqui qual é o nome que eu vou dar.
Eu vou dar o nome de exemplo vídeo. Vou salvar. Bom, aqui ele está me dando um erro. Ó. Eu esqueci de botar uma vírgula. Beleza, então a gente já viu que tem um erro ali. Corrigir. Eu vou compilar e executar de novo. Ele tem mais um erro aqui. Aqui eu escrevi ponderada, errado, N1, N2, N3. Vou executar de novo. Média igual a média aritmética. N1, N2 e N3. Deixa eu ver uma coisa aqui. Se tem algum erro. Aritmética, float, float, float. Vou vir aqui. Média aritmética, float. Ele está me dizendo que a média aritmética não foi declarada. Aritmética. Eu estou escrevendo errado aqui. Falta o I aqui, né? Vou executar de novo. E observem que agora sim, ó, o meu programa, né, executou aqui. Eu vou passar a média 7, 8 e 9 e vou dizer que eu quero uma média ponderada. Ele deu 8,2, né? Isso deve estar correto. Vamos fazer um cálculozinho aqui. 2 vezes 7 dá 14, mais 4 vezes 8 dá 32, mais 4 vezes 9 dá... Deixa eu ver se eu posso fazer... Não, não posso fazer assim, né? 4 vezes 9, 36, mais 32, mais 14, dá 82, dividido por 10, dá 8,2. Está correto. E a média... Vamos executar de novo o programa aqui para fazer o cálculo da média aritmética. 7, 8 e 9 vai ter que dar 8 como média, não é isso? Então, vou escolher a opção 2, aritmética, deu 8 o resultado. Então, está correto aí o meu programa. Pessoal, então era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido direitinho essa ideia de modularização, né? Eu espero que vocês façam um bom proveito, né, desse vídeo. Tá ok? Um grande abraço para todos, né? E até a próxima vez. Um abraço.